Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu curso, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Na verdade, não é meio uma aula, é um bate-papo, um complemento sobre um tema importante que nós já tratamos, que é o poder constituinte. Eu quero falar com você de um tema que a FGV vem cobrando bastante, que são os chamados fenômenos constituintes, tá? Fenômenos constituintes. Quando a gente fala em fenômenos constituintes, nós temos pelo menos 5. Vamos ver quais são eles. Ó. Deixa para cá. Fenômenos constituintes. Um, 2, 3, 4, 5 fenômenos constituintes. O primeiro deles é a recepção. Depois nós temos a repristinação. A desconstitucionalização, Nós temos a recepção material. De norma constitucional. E, por fim, nós temos o fenômeno da revogação. Tá? Esses são os 5 fenômenos constituintes. Vamos começar aqui a estudar a recepção. Muito fácil. Olha só, fica comigo. O que é essa tal de recepção? Lembra que quando uma Constituição nova é criada, a manifestação do poder constituinte originário, ela rompe com a ordem jurídica anterior, criando uma nova ordem. Lembra disso? Legal. Quando uma nova Constituição é criada, você concorda que existiam várias outras leis que vigoravam no país antes da nova Constituição? Tá. O que a gente faz com essas leis? Joga tudo fora? Claro que não, seria um trabalho imenso. Nós vamos fazer uma análise de compatibilidade entre a norma pré-constitucional, pré porque ela vem antes da Constituição, com a nova Constituição. Essa verificação de compatibilidade, a gente não vai chamar de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. A gente vai chamar de recepção ou não recepção. Então vem cá comigo, ó. Olha que fácil. Recepção. É a verificação da norma pré-constitucional, é a verificação da norma pré-constitucional em relação à Constituição Federal. Tudo bem? Beleza? Olha só. Recepção, e é importante que você saiba bem disso, ela é diferente de análise de constitucionalidade. Então, coloca assim, diferente de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Aqui, nós não falamos em recepção ou não. Quer ver um exemplo? O Código Penal, ele é de bem antes da Constituição Federal,
e ele está de acordo com o texto da Constituição de 88. Logo, o Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Tudo bem? Como que eu faço essa análise de recepção? No controle difuso, no controle difuso não, no controle concentrado de constitucionalidade, eu vou verificar essa compatibilidade da norma pré-constitucional com a Constituição Federal através da ADPF, ação de descumprimento de arguição, de descumprimento de preceito fundamental. E no âmbito do controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode declarar uma lei recepcionada ou não. É a mesma coisa do controle difuso para as normas pós-constitucionais. Professor, tem algum exemplo de uma norma não constitucional, uma norma anterior à Constituição, que não foi recepcionada? Temos várias. Um exemplo clássico é a lei de imprensa. A lei de imprensa ela é anterior à Constituição de 88, e quando a Constituição de 88 foi promulgada, fizemos uma análise de compatibilidade, é bacana, né? O STF fez, e se verificou que a lei de imprensa não foi recepcionada, porque ela continha dispositivos materiais incompatíveis com a nova Constituição. Beleza? Show de bola? Bacana. Para a gente finalizar, essa análise de recepção, ela só é feita do ponto de vista material, do conteúdo da norma, e não do ponto de vista formal. Quer ver um exemplo? O Código Penal, ele foi elaborado através de um decreto-lei. Então, o Código Penal nem é lei, é um decreto-lei. E a figura do decreto-lei nem existe na Constituição de 88. Não importa, decreto-lei foi recepcionado porque é materialmente compatível com a Constituição Federal, mas ele é recepcionado como lei ordinária e não como decreto-lei. Então, põe isso no seu caderno, importantíssimo para a sua prova. Análise de compatibilidade da norma pré-constitucional, ela é feita apenas do ponto de vista material, não importa o ponto de vista formal. Vamos falar do segundo fenômeno constituinte? A recepção é mais importante, tá? Vamos falar aqui da repristinação. Lembra da repristinação como se fosse a volta dos que não foram, né? Aliás, o retorno dos mortos, né? É o retorno de uma lei revogada quando a lei revogadora, parece trava-língua, né? Deixa de existir. Apesar do conceito não ser o mais bacana para explicar, é bem fácil. Se liga no seguinte. Imagina que nós temos aqui a vigência da lei A. Vou mudar isso aqui. Nós temos a vigência da lei A. Depois de um certo tempo, é promulgada a lei B. E a lei B, ela revoga a lei A. A lei B revoga a lei A. Posteriormente, depois de um tempo, a lei B também é revogada. Então, coloca assim, lei B também é revogada. O que seria o fenômeno da repristinação? Já que a lei
revogadora. Foi revogada, a lei revogada voltaria a ter vigência. Então, isso aqui é a repristinação, é o retorno dos mortos. A lei que havia sido revogada volta a ter vigência em razão da revogação da lei revogadora. Anote o seguinte no seu caderno: não existe repristinação. Não existe repristinação no Brasil, salvo em uma hipótese, exceto se a norma expressamente assim prever. Sabe a norma que revogou a Lei B? A Lei B foi revogada por uma lei. Se a Lei C, por exemplo, ela prever a repristinação da Lei A, aí a repristinação acontece. Tá? Porque, em regra, nós não temos o fenômeno da repristinação no Brasil, salvo nessa hipótese que eu te contei aí, sobre a previsão expressa na lei que revogou a Lei B. Beleza? Vamos falar agora de desconstitucionalização. É o terceiro fenômeno constituinte. É muito fácil. A desconstituição significa o seguinte: a nova Constituição, ao revogar, lembra, a Constituição anterior, ela transforma parte dela, parte da Constituição anterior, em norma infraconstitucional. Quer ver? Vou te explicar aqui o fenômeno da desconstitucionalização com um quadrinho que é mais fácil. Nós temos aqui, por exemplo, ele não existe no Brasil, tá? Mas só para você ver como é que ele funcionaria. Nós temos aqui a CF1. E depois nós temos aqui, depois de um tempo, a CF2, o Poder Constituinte Originário, criou uma nova Constituição. Essa Constituição, ela vai revogar a Constituição 1. Essa é a regra. Beleza. Pelo fenômeno, deixa eu colocar aqui para vocês, da desconstitucionalização, nome é escroto demais, né? Pelo fenômeno da desconstitucionalização, a Constituição 2, ao revogar a Constituição 1, ela pega parte do seu conteúdo, então, parte do conteúdo da CF1 é recepcionada com status infraconstitucional. Ou seja, parte da CF1 é pegada e transformada em lei, por exemplo. Tá bom? Esse é o fenômeno da desconstitucionalização. Fica atento para o seguinte: nós não temos, em regra, o fenômeno da desconstitucionalização no Brasil. Somente se a nova Constituição expressamente prever isso. A nossa atual Constituição, de 88, ela não previu o fenômeno da desconstitucionalização. Ou seja, todos os dispositivos da Constituição de 67 ou 69, para quem preferir, elas não foram recepcionados, foram revogados e nem mesmo como lei infraconstitucional. Beleza? Vamos falar agora da recepção material de norma constitucional. Qual que é a diferença? Na recepção material de norma constitucional, a nova Constituição, ela recebe, ainda que por pouco tempo, parte da CF anterior, mas com status de Constituição. Então veja só, a diferença entre o fenômeno, deixa eu pagar aqui, da desconstitucionalização e da recepção material de norma constitucional, é que essa recepção material, parte da CF, ela é aproveitada na nova Constituição. Mas ela não é aproveitada como lei, ela é aproveitada como Constituição
federal. Então, ó, é a recepção material de norma constitucional. Então, se cair na sua prova, qual é a diferença entre a desconstitucionalização e a recepção material de norma constitucional? Você já sabe, na recepção material, parte da CF revogada é aproveitada no próprio texto constitucional, como se fosse Constituição, ainda que por pouco tempo. Já na desconstitucionalização, parte da CF é aproveitada como lei infraconstitucional. Tudo bem? Beleza? Pessoal, para a gente finalizar, vamos falar da revogação. Olha só, a Constituição, ela não revoga a lei. Deu para entender? A nova Constituição, ela não revoga a lei. Então, se eu tenho uma lei, a Constituição e a lei, eu vou falar de recepção ou de não recepção. Se for uma lei pós-constitucional, de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Quando eu falo em revogação, Constituição nova revoga a Constituição anterior. Tudo bem? Eu não tenho como espécies normativas diferentes revogarem umas às outras. Por exemplo, lei federal não revoga a lei estadual. Ela pode suspender a eficácia, mas ela não revoga. Deu para entender isso? Somente coisas iguais se revogam. Constituição não revoga a lei. Lei não revoga decreto. Lei estadual não revoga a lei federal. Quero que você marque no seu caderno o efeito da derrogação. Faz parte da revogação. Na derrogação é a revogação parcial. Então, derrogação é a revogação parcial. Acontece de monte. Temos aí um exemplo das emendas constitucionais. Uma emenda constitucional derroga uma parte da Constituição vigente. Beleza, pessoal? Esses foram os 5 fenômenos constituintes. Não precisa esquentar muito a cabeça com relação a eles. Basicamente, você tem que saber que quais são as características de cada um deles e quais são as diferenças entre eles. Espero ter colaborado no seu aprendizado, ter te ajudado a entender esses fenômenos constituintes. Não são tão falados assim. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida já sabe, é só correr lá no Instagram e me adicionar no @paivaprof. Muito obrigado, um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.